Bom, Frederico? Bom, boa noite a todos. Sou o Frederico, do Laboratório Analítica de Mariporã e faço parte do GIPLab. Primeiramente, eu queria agradecer ao GIPLab pela oportunidade de estar mediando essa palestra, mais uma das atividades que o grupo oferece como forma de fortalecer o nosso ramo das análises clínicas. A palestra, o tema que a gente vai abordar agora é o distúrbio do metabolismo lipêmico em transgêneros e afins. Não só com enfoque nos transgêneros, mas em quem faz uso de reposição hormonal, com a ênfase nos exames laboratoriais, principalmente de colesterol total e frações. A nossa palestrante será a doutora Tatiane Faria, a qual eu dou as boas-vindas em nome do grupo do GIPLab. E a doutora Tatiane é farmacêutica, mestra em farmácia, doutora e pós-doutora em farmacologia, professora de pós-graduação e consultora científica. Eu passo então a palavra à doutora Tatiane, que no final vai abrir o espaço para quem tiver dúvidas e algumas perguntas que queiram estar fazendo. Doutora Tatiane, seja bem-vinda. Desde já, muito obrigado. Ok, obrigada, Frederico, obrigada, Ana, também pela recepção. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, obrigada pela atenção, por já estarem aqui contribuindo tanto por um tema que é marginalizado. Na verdade, duas questões importantes, a marginalização do uso do hormônio, muito misticismo, muito inconformismo, quando a testosterona entra num cenário medicamentoso, e também nós temos aqui uma outra marginalização de assunto, que seria a questão do tratamento da transgeneridade, indivíduos que estão fazendo a transição sexual. Então, são dois temas que se dão muito bem, que se unem muito bem, para que a gente possa estar agora, então, desmistificando, conhecendo e sabendo atualmente onde cientificamente estamos nos encontrando em função dos metabolismos lipêmicos. Eu só quero confirmar aqui com o Frederico se está tudo bem com a tela, se está projetando tudo certinho. Posso dar continuidade? Pode continuar. Ok. Então, boa noite novamente. Vamos otimizar nosso tempo, né? Eu quero dizer para vocês que também eu estou migrando para essas plataformas virtuais. A pandemia fez um salto enorme na minha vida. O ano passado eu tive o prazer de estar com vocês no 3º Congresso de GIPLab, onde eu pude ministrar uma palestra sobre testosterona e, na verdade, os efeitos colaterais da testosterona. E hoje eu vim trazer um pouquinho mais de individualidade sobre o tema, falando de colaterais, obviamente, mas falando de colaterais no que diz respeito aos distúrbios lipêmicos, as alterações lipídicas que o tratamento hormonal pode estar trazendo. Eu sou farmacêutica, só para deixá-los bem à vontade com a minha formação, amo fármacos, estou há quase 20 anos trabalhando com o tema, eu tenho mestrado, como já foi falado ali, doutorado na área, mas não é isso que eu quero trazer de impressão a vocês, mas é principalmente a experiência que eu tenho com indivíduos que estão fazendo a transgeneridade e também com indivíduos que são atletas e que fazem o treinamento de performance alta e, consequentemente, utilizam substâncias farmacológicas como a testosterona. Uma das substâncias farmacológicas seria a testosterona, né? Lembrando que os atletas de alto rendimento ainda também estão sendo marginalizados, ouçam bem essa palavra, eu estou sendo até bem enfática com o uso desse termo, né? Nós temos colocado essas informações lá nas lateralidades da importância. Então, eu venho resgatar aqui, como farmacêutica, como professora de farmacologia, a importância de nós falarmos de todas as substâncias que dizem respeito a tanto a terapia quanto o aumento da performance. Já foi apresentado, eu trabalho na área de hormônios já faz algum tempo e tenho trazido ao Brasil aí bastante conhecimento em relação ao uso da testosterona. Não fazendo apologia a ela, mas também não fazendo o terrorismo.
ok? Bom, o que eu preparei para a nossa conversa de hoje? Bom, hoje é uma segunda-feira, acredito que vocês tenham passado um fim de semana abençoado com seus pais, ou pelo menos na memória deles, né? E eu vim trazer para você um guia rápido sobre 10 questões que estão relacionadas aos distúrbios lipídicos em indivíduos transexuais e afins. Quando eu coloco afins aqui também, nós estaremos falando sobre questões que envolvem a alta performance ou os atletas. Eu baseei mais a nossa arte aqui, a aula em PDF, mais informações relacionadas aos indivíduos transgêneros, mas como a fala sobre a performance ela é muito está muito ambientada e ela faz muito parte do meu dia a dia, eu vou exemplificar muitos dos assuntos, muitos dos temas, muito das perguntas com a questão performática dos nossos atletas. Eu trabalho com fisiculturismo já faz 6 anos e se vocês pensam que é o atleta que está sempre abusando de drogas como a testosterona, nós vemos na clínica médica, não um abuso, né? Mas, na verdade, doses muito mais altas de testosterona que alguns atletas estão fazendo. Aqui a gente também pega uma carona na transição feminina para masculina e masculina para feminina, onde a gente tem aí a reposição, na verdade nem a reposição, né? É a introdução do estrogênio em doses mais altas nesse organismo masculino. Qual foi a primeira questão que eu estou levantando aqui para vocês no que diz respeito à clínica hormonal de indivíduos transexuais? Bom, quando nós imaginamos um tratamento para a transformação de sexo, nós estamos querendo trazer alterações das características secundárias, ou, obviamente, as características sexuais secundárias, ou masculinas, ou, no caso aqui, se for uma transição de homem para mulher, mulher para homem, nós queremos suprimir ou minimizar as caracterizações desse sexo. Se ele é um homem e tem um sexo gonádico masculino, quer ser transformado num sexo feminino, vai transitar, então, entre essas características que nós estamos falando. Então, sempre são buscadas caracterizações, modificações faciais, modificações corporais e modificações sexuais. Então, na verdade, o que é mais importante a gente falar desse ponto número 1 é que você vai ter que saber interpretar em qual período este indivíduo está se situando. Quando a gente fala de indivíduo trans, female to male ou male to female, parece que vai de um ponto para o outro, ou seja, sai de um ponto A e vai direto para um ponto B. O nome se chama transição sexual. Então, na verdade, nós vamos ter um indivíduo que vai passar durante um longo período de tempo, se não for a vida inteira, né, seria um uso vitalício de hormônios que farão ou essa transformação ou a confirmação dessas características sexuais. Então, isso vai depender muito também do indivíduo. Quais são as características genéticas que esse indivíduo tem? Nem todo indivíduo que faz transição sexual tem suas características de transformação sexual, de transição sexual realmente exacerbadas. Tem pessoas que passam um pouco mais de dificuldade, vamos falar assim, em processos cirúrgicos, em até mesmo em esquemas posológicos, terapêuticos, farmacológicos. Uma questão muito importante também é a questão emocional, que precisa de um aporte, precisa muito de um suporte médico para que isso possa ser feito da forma mais saudável possível. Mas quando nós avaliamos a clínica hormonal, nós estamos pensando em transformar, em transitar, em modificar as características faciais, as características corporais e, obviamente, que culminarão numa confirmação das características sexuais. Então, o tratamento hormonal, quando ele é implementado no indivíduo trans, e até mesmo aqui, quando nós formos falar de um atleta, que eu já vou chegar nesse ponto, tem como a alteração, a transformação dessas características sexuais gonádicas, principalmente. Diferentemente de um atleta de fisiculturismo, na caracterização de uma competição de fisiculturismo, por exemplo, as mulheres são julgadas pela feminilidade e os homens são julgados pela masculinidade. Calma aí, você que está querendo dizer que existe um partidarismo de sexo no palco? Não. O que eu quero dizer é que, se a categoria é uma categoria de fisiculturismo, para quem não está muito ambientado com o termo, fisiculturismo, também conhecido como bodybuilding, é um esporte onde os atletas, são atletas de performance muito alta,
são julgados pela sua muscularidade, são julgados pelo volume muscular, pela aparência do músculo, da densidade do músculo, pelo grau de definição que essa musculatura está oferecendo. Existe também todo um critério de julgamento de poses, onde cada indivíduo vai conseguir colocar seus dorsais mais aparentes, seu bíceps de uma forma mais estética. Então, o atleta, ele é julgado tanto pela performance desse músculo, que parece ser subjetivo, mas não é, quanto pela beleza, pela estética, que aí se torna realmente um critério subjetivo. Então, vejam bem, quando nós estamos hormonizando um indivíduo para fazer a transexualidade, o que nós queremos de verdade é fazer com que ele seja mais diferente do que ele anteriormente se parecia. E quando nós estamos numa categoria de esporte como é o fisiculturismo, as mulheres precisam continuar com seu grau de feminilidade, mesmo que elas tenham muscularidade aparente, e os homens precisam continuar com seus aspectos de masculinidade. Por exemplo, dentro de um campeonato de fisiculturismo, não é permitido que o atleta demonstre no palco a sua ginecomastia, se é que ele pode apresentar, né? Se é que ele desenvolveu esse distúrbio da glândula mamária, ou por um excesso de estrogênio, ou por uma hiperprolactinemia. Então, quando o árbitro identifica uma ginecomastia nesse atleta, ele despontua. Ou, na verdade, ele pode até tirar esse atleta da competição, na verdade, inativar a sua inscrição. Ele pode perder o direito de estar competindo, na verdade, ser desclassificado. Acho que seria mais concreto eu estar falando. Então, olha que paradigma, né? Nós colocarmos no nosso título de hoje a questão do trans e dos afins, que são usuários de testosterona, ou também uma questão que envolve a reposição ou a terapia de pós-ciclo, que envolve a introdução de estrogênio, quando essa mulher está muito masculinizada. Então, quais são os objetivos das modificações num homem trans? Quando ele está, na verdade, saindo do sexo feminino e indo para o sexo masculino. Se buscam alterações, principalmente faciais. Este homem trans vai procurar desenvolver pelos na sua face, que no caso da mulher atleta já seria considerada como um hirsutismo. Seria o crescimento de pelos em regiões mais masculinas e também ela pode ter o engrossamento do pelo já em regiões que o pelo já é normalmente crescido, né? Como, por exemplo, virilha, como, por exemplo, o braço. O que vai acontecer é um depósito de queratina, esse pelo ele acaba ficando um pouco mais hiperpigmentado, mais espesso e, consequentemente, ela consegue demonstrar, através da sua pele, uma maior distribuição deste pelo. Em relação às alterações que homens trans também buscam, é a questão da virilização vocal, né? Já existe, na verdade, terapias hormonais mais específicas para que haja o engrossamento das cordas vocais. Na verdade, o uso de testosterona, ele causa esse engrossamento nas pregas vocais, nas cordas vocais de mulheres que estão fazendo uso dessa substância, que no caso da transição sexual, ela é muito bem-vinda. Mas quando você está numa clínica ginecológica, numa clínica endocrinológica, ou quando você está numa performance esportiva, se nós estamos falando de uma mulher, a virilização vocal, ela já não é tão desejada. E eu tive, na verdade, uma experiência com uma atleta que era atleta e também ela era cantora. Ela cantava, ela tinha formação em canto lírico, ela fazia parte de corais e de orquestras muito bem conceituadas no Brasil, e ela fez uma reposição com oxandrolona indicada pelo seu ginecologista. Ela estava com disfunção sexual, perda de massa magra, baixa de testosterona, numa categorização bem feminina. O que aconteceu com essa atleta cantora, cantora-atleta? Ela teve alteração do timbre vocal, ou seja, a sua corda vocal, a sua extensão vocal, vamos assim, eu não sou fonoaudióloga, né? Mas o seu timbre ele foi modificado e, consequentemente, ela não conseguiu alcançar extensões mais agudas dos cantos e ela perdeu a vaga no teatro, ela perdeu a vaga como coralista do Teatro Municipal da cidade dela, né? Então, para vocês perceberem que os colaterais muitas vezes eles são buscados pela clínica da trans, né, ou do trans, mas no caso da performance do atleta, esse tipo de alteração não é muito bem-vindo.
tá? Uma outra busca de um homem trans seria a redistribuição de gordura na face. Então, as mulheres geralmente têm mais bochechinha, né? Principalmente nesses períodos de quarentena, onde nós estamos ou um pouco mais afoitas pelos doces, ou estamos no período pré-menstrual e estamos com um pouco mais de retenção. Então, essa busca da gordura corporal, até mesmo processos estéticos de harmonização facial, onde você faz a implantação, você faz a administração, perdão, de substâncias como ácido hialurônico que vão preencher essas regiões faciais, muitas vezes são bem-vindas e são adotadas pelo indivíduo trans masculino, né? Outra busca também que em relação às modificações de um homem trans nessa clínica da transexualidade seria essa recessão temporal da linha do cabelo. Então, são feitas alterações em toda a disposição desse couro cabeludo. Na verdade, o próprio uso da testosterona em doses mais elevadas, que é o caso das mulheres que estão fazendo transição para a sexualidade masculina, o que vai acontecer? Esse aumento de testosterona que está sendo induzido neste organismo vai aumentar a oleosidade desse couro cabeludo, vai atrofiar esse folículo capilar e, consequentemente, vai gerar uma alopécia. E a gente chama uma alopécia de padrão masculino. Então, é uma calvície de padrão masculino, onde essas entradas que os homens acabam por ter mais do que as mulheres são realmente buscadas nessa clínica de transexualidade. Lá na atleta, dentro da categoria feminina, as mulheres já não querem isso. Geralmente, elas buscam... É muito comum que a mulher que está fazendo níveis altos de testosterona dentro do esporte, ela até recorra a apliques, a implantes capilares devido a essa queda de cabelo que pode acontecer, né? Essas caracterizações corporais que o indivíduo trans busca, aí eu estou falando ainda do female to male, né? É o aumento da massa muscular, que é o que os atletas também buscam, seja do sexo masculino ou feminino, né? Aumento dos pelos corporais, quando nós estamos falando da transição female to male. Nas mulheres fisiculturistas, esses pelos corporais não são bem-vindos. E as mudanças também no padrão de suor e odor, que as mulheres trans acabam passando, né? Quando estão fazendo uso de testosterona. Então, é muito comum que haja aplicação de toxina botulínica nas regiões axilares, nas regiões plantares, para que essa produção das glândulas sudoríparas elas possam ser diminuídas ou inibidas. Uma outra busca de modificação seriam propriamente as características sexuais, onde há o aumento da libido. Muitas mulheres estão fazendo a transexualidade e procuram o aumento da libido como um dos motivos. É muito comum que o clitóris ele seja hipertrofiado, isso é buscado na clínica trans, mas no caso das atletas seria um efeito colateral indesejável e muitas vezes ele é resolvido apenas em processo cirúrgico e eu não preciso nem contextualizá-los de quão delicada é uma cirurgia íntima, né? Alguns indivíduos trans female to male buscam também a secura vaginal e principalmente a interrupção da menstruação, que é algo que as atletas ficam bem incomodadas no que diz respeito à sua fertilidade. Será que por eu estar fazendo um uso alto de testosterona, eu intrinsecamente estarei infértil? Eu posso estar ovulando num período alto de nível de androgênio na minha corrente sérica, na minha corrente sanguínea. Mas não necessariamente você vai produzir um óvulo fértil, né? Na verdade, você vai estar com uma viabilidade dessa célula. Então, a terapia com hormônio masculinizante, ela pode causar mudanças nesse funcionamento fisiológico, principalmente emocional e social, embora ele pode variar de pessoa para pessoa, e nós precisamos entender que não deve se haver estereótipos, porque sempre se irá comparar o indivíduo com o outro, né? Quem é mais feminina, quem é mais masculino, então isso acaba atrapalhando muito o tratamento. Isso, na verdade, pessoal, é em tudo na vida, né? Quando a gente começa a se comparar muito, quando a gente começa a criar estereótipos, a gente acaba polarizando muito esses comportamentos e essas características e a gente acaba sofrendo mais ainda, né? Mas é claro que um indivíduo trans masculino vai querer parecer masculino e um indivíduo trans feminino vai querer parecer ser mulher. Então, a abordagem geral vai envolver o uso de várias formas de testosterona, principalmente parenteral. Geralmente, quando você está fazendo uma transição
de mulher para homem, o médico vai estar prescrevendo testosterona intramuscular, que é uma testosterona que vai ter um tempo de meia-vida mais alto e que vai poder, notoriamente, trazer um perfil plasmático mais constante. A gente já vai falar disso, tá? Como é que é feita, então, a farmacoterapia em mulheres trans? Ou seja, elas eram homens e querem se transformar em mulheres. Aqui, na verdade, eu estou falando de uma maneira muito geral das questões faciais, né? Então, o contorno da testa, o remodelamento da sobrancelha, a rinomodelação, o contorno do queixo da mandíbula, o estreitamento do mento e o preenchimento desse mento, ou seja, por preenchimento definitivo ou por ácido hialurônico, e até mesmo os busters de papada que fazem a diminuição da gordura submentoniana ou a introdução de gordura submentoniana para ovalar mais o rosto, né? Para deixar o rosto mais arredondado. E, na verdade, aqui eu preciso deixar bem claro que estes indivíduos passam por vários processos cirúrgicos, situações que os atletas muitas vezes não passam. Então, a gente sempre ouve falar, né, que o atleta, ele exagera o hormônio, o atleta faz o uso indiscriminado do hormônio. Na verdade, o indivíduo trans acaba muito mais sendo assessorado por um médico, ele procura um médico, porque o conhecimento ele acaba sendo muito mais escasso do que o conhecimento de performance muscular, mas ao mesmo tempo que esses indivíduos são assessorados por médicos, esses indivíduos fazem muitas cirurgias clandestinas, cirurgias que não são auditadas por médicos e oferecem para a sua saúde, né, um risco muito alto, ok? Bom, além disso, as mulheres trans, elas buscam principalmente diminuição da massa magra, diminuição da largura do ombro, da espessura dos músculos, coisas que as atletas também podem estar buscando se elas estão numa categoria menor, né? Só para deixá-los um pouco mais à vontade com o tema, eu fui fisiculturista, eu competi numa categoria onde a gente é bem pequenininha, uma categoria onde, na verdade, eu tinha 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. Para vocês terem uma ideia de relação, eu tenho 1,61 m, 1,61 m, viu? Esse 1 centímetro não dou por nada, e tenho 60 quilos. Quando eu competia na categoria chamada Bikini Fitness, eu tinha 50 quilos, ou seja, eu tinha 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. Então, eu tinha, obviamente, muito menos gordura e também tinha muito menos massa muscular, porque hoje eu treino realmente para desenvolver meus músculos. E, né, naquela época eu tinha que escondê-los, porque eu tinha uma genética favorecida para o desenvolvimento de músculos do tronco, né, e da parte superior do corpo. Então, quando nós estamos fazendo uma transição de homem para mulher, nós não queremos massa muscular, nós não queremos pelos, nós queremos deixar essa mulher muito mais feminina. Então, é muito comum que haja inserção de próteses, é muito comum que haja a introdução de preenchedores na mama, no glúteo, no quadril, haja remoção de órgãos, né, como o ovário, como o útero, e a resignação sexual, que também já era para eu ter falado lá no item 2, onde a cirurgia, né, onde o pênis, então, ele é desconstruído e todo o canal vaginal, ele é planejado para que a mulher possa ter penetração, enfim, possa ter uma vida sexual normal como uma mulher teria, né? Bom, então como é que é feita a farmacoterapia em homens trans? A gente tem que chegar já nas drogas, a gente tem que chegar no tipo de hormônio que é utilizado para que vocês possam entender quais são os colaterais que esses medicamentos causam. Lembrando lá no atleta, o atleta também vai fazer uso de hormônio, são os mesmos hormônios. Só que a clínica trans, como ela é muito mais procurada pelos pacientes mesmo, de forma de controle de saúde, as informações são muito mais escassas, você vai encontrar uma gama de fármacos que são muito menores do que você encontraria dentro do fisiculturismo, por exemplo, ou dentro do powerlifting, ou dentro de outros esportes que envolvem o aumento da massa muscular e diminuição da gordura corporal. Então, em geral, o que se utiliza quando nós queremos transformar uma mulher em homem é o cipionato de testosterona, o enantato de testosterona,
a própria testosterona tópica, que ela é feita em gel, ou ela é feita em creme, ou ela é feita na forma de adesivo, ou ela é feita na forma de gel creme. E também nós temos um outro sal, um outro éster de testosterona, que é conhecido como 1-decanoato de testosterona, que seria o éster que tem uma vida prolongada, digamos assim, um tempo de meia-vida mais longo. E o tempo de meia-vida é o tempo que a droga leva para que 50% da sua concentração plasmática seja encontrada. Então, quando nós trabalhamos com cipionato, enantato de testosterona, deixa eu ver se eu posso antecipar a figura. Não, depois eu mostro para vocês um slide que traz uma conformação química bem facilitada, visualmente falando. Então, quanto maior a cadeia lateral desse éster, quanto maior a molécula que está pendurada no núcleo de testosterona, vamos por assim falar, maior é o tempo de meia-vida desse fármaco, ou seja, mais tempo essa droga leva para estar saindo do sangue. Então, nós temos ali um tempo de meia-vida de 8 dias, 15 dias, 21 dias. Isso vai depender do comprimento da cadeia lateral. Então, quando vocês ouvem falar da formulação Nebido, a Nebido é uma formulação comercial que muitos homens estão fazendo uso para a terapia de reposição hormonal, mas muitas mulheres trans também estão fazendo a utilização. Por quê? Porque ela traz um perfil de liberação mais longo, então as aplicações elas podem ser mais espaçadas. Elas não precisam acontecer de forma semanal, nem quinzenal e nem mensal. Elas podem ser feitas de forma bimestral, ok? Bom, então por que se monitora a testosterona ou outros hormônios, como por exemplo o estrogênio? Nós já vamos entrar nas questões lipídicas, né? Por que a gente tem que monitorar esses parâmetros nos pacientes que estão fazendo a transexualidade ou que estão fazendo o uso recreativo, vamos por assim falar, da testosterona? Nós fazemos essas verificações, principalmente em termos de titulações. Então, independente do esquema de dosagem inicial que foi escolhido, se titula para cima no indivíduo trans, female to male, né? Para que esses níveis de testosterona sejam verificados entre 3 e 6 meses. Depois que esses níveis hormonais atingem a faixa-alvo para um paciente específico, é razoável que se monitore os níveis anualmente, ok? Mas isso aqui é muito baseado, principalmente na Sociedade Endócrina Americana, que recomenda o monitoramento a cada trimestre. Mas aqui no Brasil a gente tem uma compilação, digamos assim, das informações da Sociedade Europeia e da Sociedade Americana da Transgeneridade. Na prática, isso não é uma receita e provavelmente não vai agregar muito valor a esse tratamento, uma vez que a dosagem estável ela tenha sido alcançada. Então, em outras razões que o clínico acaba por observar, ele faz uma fase de manutenção que vão incluir principalmente mudanças metabólicas significativas, com o início principalmente do diabetes, distúrbios tiroidianos, mudanças de peso, então a gente tem alterações de IMC, de percentual de gordura, temos uma evidência subjetiva ou até mesmo objetiva da regressão da virilização ou dos novos sintomas que são potencialmente buscados e que são muitas vezes exacerbados, exagerados pelos desequilíbrios hormonais causados por estes fármacos, né? Como, por exemplo, no uso do estrogênio, que a gente tem que falar, que homens que estão fazendo a transição para mulheres, eles acabam por utilizar doses altas de estrogênio e têm problemas relacionados principalmente à temperatura corporal, às cólicas pélvicas, sangramento e principalmente a queixa frequente, a enxaqueca. Ok? Então, como se interpreta essa dose de testosterona aumentada em homens trans? Para que a gente possa entender a questão lipídica, né? Então, quando a gente fala de utilização de hormônios como a testosterona ou o estrogênio, a gente precisa entender que a dose máxima não significa efeito máximo. Mas a dose máxima pode estar batendo ali na trave do colateral muito severo, né? Então, além disso, esses intervalos de dosagem, eles não representam necessariamente uma dose alvo
ou uma dose ideal destes indivíduos, ok? Os aumentos de dose, eles devem ser baseados na resposta do paciente e principalmente nos níveis hormonais que vão ser monitorados. E esses pacientes podem exigir menos doses, mais doses, sais diferentes, apresentações diferentes para que o perfil plasmático possa ser mantido, ok? Doses de testosterona inferiores a 1% acabam sendo desafiadoras. Então, se a gente sai de um organismo feminino, que já é, por exemplo, sopiano, né, assim que a gente fala, que já passa pela síndrome do ovário policístico e que já tem uma hiperandrogenização dessas características, e você introduz uma dose, digamos, usual de testosterona, o que pode acontecer? Uma alteração muito elevada desses níveis e, consequentemente, você vai ter que trabalhar com doses mais baixas de testosterona, ou, na verdade, muitas vezes até suprimi-la, né? A absorção e a atividade específica vai variar de acordo com a apresentação do fármaco, se é gel, se é um PET, se é um implante, e isso o farmacêutico vai precisar ser consultado. E só por curiosidade, nos Estados Unidos, as aplicações de testosterona, elas são intrinsecamente feitas ou no consultório, ou no consultório farmacêutico, consultório médico ou no hospital. Elas não são feitas em casa, a não ser que o paciente consiga levar um dispositivo como canetas, que a gente já tem apresentações de testosterona intranasal e canetas também subcutâneas. Mas, na verdade, na prática, isso não está acontecendo, né? Esses ajustes hormonais, eles são feitos em função da titulação para cima da dose, que vai ser orientada pelos objetivos desse paciente. Ou seja, qual é o contexto da resposta desse paciente? Então, se faz um monitoramento do hormônio, um monitoramento da segurança e, principalmente, que não é que foge do que nós estamos falando, mas complementa o que nós estamos falando. Muito se preocupa com os níveis de hemoglobina, com o hematócrito e, obviamente, a questão lipídica, ela precisa ser monitorada. Então, essa resposta clínica, ela vai ser mediada de uma maneira objetiva na mulher pela presença, de uma amenorreia, que ela é vista em torno de 6 meses. Então, houve a suspensão da menstruação, o clínico já começa a ficar mais confortável no que diz respeito a essas estabilizações hormonais. Uma vez dentro da faixa fisiológica masculina normal, nós não temos evidências de que a dose e os níveis plasmáticos, né, mais elevados de testosterona vão resultar num grau maior de virilização. Então, o que isso quer dizer? A partir do momento que você trata ali o paciente e ele sai do 350, 400, ou no caso de mulheres, de 100 e vai para 1.000, 1.100 nanogramas por decilitro, o valor de testosterona total, o que a gente consegue observar? Que nem sempre aumentar mais a testosterona vai trazer para ela uma masculinização. E, na verdade, passar essa testosterona de 1.100 nanogramas, a gente com certeza vai estar aumentando os colaterais e vai estar colocando este paciente ou este atleta em risco. Mas pegando uma carona ali no bonde dos atletas, o atleta sempre vai buscar, falando do atleta masculino, níveis de testosterona acima de 1.000. Os atletas não vão se contentar com testosterona 900, 1.000, 1.100. Eles buscam testosterona 1.500, 2.000, 3.000, 4.000. Aí a gente já vai começar a duvidar dos níveis, né? 15.000, 20.000, 30.000 e aí por conseguir. Alguém precisa entrar em contato comigo aqui? Posso tocar? Quanto tempo eu tenho? Oi, doutora. Posso continuar aqui? Aqui deu uma interferência. Pode se sim. estava falando comigo ou se era, na verdade, um problema da interferência do áudio. Então, eu vou continuar. Era interferência. Pode continuar, doutora. Ok. Então, esses intervalos, eles acabam alcançando entre... vou falar do teto, dos valores máximos que são considerados, né, dentro de uma masculinização, em torno de 1.100 nanogramas por decilitro. Então, se os homens têm níveis de testosterona numa extremidade inferior da faixa normal, para estes homens considerados dentro das diretrizes, né, eles estariam menos preocupados com esses progressos da sua masculinização. E o contrário, obviamente, ele é também percebido, né? Onde todos esses sintomas de baixa energia, libido ou o próprio humor, ele é razoável ser contextualizado nesse aumento para que a testosterona, então, traga mais efeito terapêutico do que colateral.
Tá? Como que o médico faz os ajustes da dose? Embora alguns clínicos eles optem por omitir o monitoramento do nível de hormônio, ele vai monitorar o progresso clínico ou as alterações em função de um grau ótimo de virilização. Mas isso muitas vezes acaba sendo subjetivo, porque o paciente nem mesmo ele consegue se caracterizar. Então eu trouxe um estudo aqui publicado em 2007 para vocês verem como a clínica trans, ela não é assim tão recente em termos de ciência. Eu tenho aqui um estudo prospectivo, que foi feito em 31 homens transgêneros. Se utilizou um cipionato de testosterona subcutânea entre 50 e 60 miligramas por semana num período de 6 meses, de 5 gramas por dia de testosterona de gel, comparado com 1% também de testosterona em adesivo a 4 miligramas por dia. Quais foram os resultados? Apenas 68% atingiram os níveis de testosterona na faixa masculina, 16% tiveram menstruações persistentes e 29% atingiram níveis fisiológicos de estradiol na faixa masculina. Então, a gente está investigando tanto homens quanto mulheres, né? Na verdade, a terapia, o tratamento que faz a transexualidade de homens para mulheres, por incrível que pareça, ela é mais segura do que a transição sexual female to male. Então, você trazer doses elevadas de estrogênio, a literatura mostra ser mais segura para os indivíduos do que doses elevadas de testosterona. Isso não é uma escolha, né? Aumentar estrogênio ou aumentar testosterona. Sempre vai ser uma via que vai trabalhar de forma antagônica, mas o tratamento que envolve a masculinização, ele parece trazer mais efeitos colaterais do que o próprio estrogênio. Ou, na verdade, esses efeitos colaterais são mais mortais do que os efeitos colaterais relacionados ao estrogênio. Então, o tratamento, ele é feito com testosterona, principalmente na forma de um decanoato e cipionato, e no caso da mulher, ele vai ser feito através de estrogênio oral ou estrogênio transdérmico, no caso, valerato de estradiol, aí eles podem variar com o hemidrato de estradiol, e também pode-se utilizar análogos de HGRH, como a gozerelina, que não acaba sendo muito comum hoje nos dias que nós estamos avaliando essa clínica, e alguns protocolos envolvem, sim, hormônios antiandrogênicos, como o acetato de ciproterona. Tá? As doses são inferiores a 1% e acabam também... Aqui, na verdade, a gente está falando mais em função da testosterona e as absorções também vão variar de acordo com o monitoramento da apresentação do fármaco em si, né? Bom, como que se dá esse monitoramento? Então, nós vamos avaliar faixas de estradiol sérico, estrogênios totais, testosterona livre, total, testosterona aqui, a literatura, olha como ela confunde, né? Testosterona bioidêntica, esse termo não existe, na verdade, ele existe, mas ele é usado erroneamente. Então, na verdade, o que está querendo dizer é testosterona produzida por esse indivíduo ou indivídua e a testosterona que ela, na verdade, é sintética. Hoje nós não conseguimos fazer analiticamente essa diferenciação e por isso que é tão difícil para os monitoramentos nos exames laboratoriais, né? Se faz também a identificação dos níveis de SHBG e, consequentemente, nós vamos determinar como está o nível de hormônios que estão transitando entre os tecidos, né? Esses intervalos específicos, eles variam entre diferentes laboratórios e técnicas, vocês melhor do que eu sabem, né? E, além disso, a interpretação dos intervalos de referência que acabam sendo fornecidos por relatórios, por diretrizes do laboratório, parece muitas vezes não ser aplicável se o paciente for registrado em um sexo diferente do sexo hormonal preentendido. Por exemplo, você tem um homem transgênero que está registrado como mulher, e aí a gente vai ter um resultado de intervalos de referência que se confirmam para relatos de uma mulher e não de um homem. Então, claramente, esses intervalos, eles acabam não sendo aplicáveis a um homem trans, usando uma terapia com hormônio virilizante, por exemplo, né? Os médicos acabam sendo encorajados, então, a consultar os laboratórios locais para que se haja uma obtenção dos intervalos de referência, e aí isso é realidade, né?
se pesquisa muito que tipo de testosterona que está sendo utilizada, se é uma testosterona oral, se é uma testosterona intramuscular, se é uma testosterona transdérmica, porque a gente pode ter alterações desses níveis a depender do tempo de meia-vida dessas drogas, tá? Então, os médicos vão procurar esse auxílio, né, esse embasamento dentro dessas diretrizes mais locais, no que diz respeito ao seu ambiente de trabalho, para que em seguida esse intervalo correto possa estar sendo interpretado. Aqui eu não estou falando de reposição de testosterona ou hipogonadismo, nem hiperandrogenismo. Nós estamos ali num ponto que um intervalo, né, de informação que acontece entre o abuso da testosterona de maneira estética e também a deficiência da produção de testosterona, ou a gente ampliando a informação nas questões estrogênicas, quando a gente está falando de uma mulher que está, por exemplo, na menopausa ou na pré-menopausa. Então, os níveis de testosterona, eles também têm que ser interpretados num contexto para saber se a amostra desse paciente foi colhida no pico da administração, foi no vale da administração, foi no meio do ciclo, né? Ou se a posologia ela foi respeitada, se a aplicação foi realmente feita no músculo, se ela foi feita no subcutâneo. O que nós estamos observando hoje é o paciente fazer a aplicação de doses intramusculares no tecido subcutâneo. Então, a cinética acaba não sendo a mesma. Se a cinética não é a mesma, nós não devemos esperar os mesmos níveis hormonais. Só que, na prática, como há uma sobreposições de doses, a gente acaba não percebendo tanto essas relações, né? Mas essas interpretações acabam sendo muito sensíveis. Aí vocês pensam, poxa, Tatiane, mas você está falando só da testosterona e o estrogênio. É que, como eu falei para vocês em falas anteriores, a questão da testosterona, ela parece ser muito mais prejudicial no que diz respeito à reposição, ou na verdade, perdão, é que a gente fica tantas vezes falando reposição, né? Mas a introdução do estrogênio em doses mais elevadas. Esse monitoramento, ele vai ser contextualizado nessas amostras em relação ao intervalo de administração, lembrando que se a gente for olhar o ciclo circadiano da testosterona, de manhã e de noite nós já teríamos eventos diferentes, né? Mas como na terapia de reposição hormonal, e ela é diferente do tratamento transexual ou da clínica esportiva estética, o que se busca nesses dois casos é uma manutenção constante do perfil plasmático. Então, nós nem observamos esses intervalos, mas sim, esses intervalos eles são mais observados de maneira quinzenal e mensal, ou até mesmo semanal, do que intradia, por assim dizer, né? Os homens transexuais, eles recebem essa testosterona e os níveis vão passar, então, por essas flutuações que nós não vamos perceber. A testo livre, ela representa a porção de testo não ligada às proteínas séricas e, dependendo dos níveis de globulina, a ligação, as globulinas de ligação globulinas de ligação ao hormônio sexual, o SHBG, a gente acaba também tendo uma cronicidade ou, na verdade, um nivelamento dos efeitos colaterais, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho em função do tempo, eu só estava querendo exemplificar a questão do SHBG. E aí, quando você olha os monitoramentos dos demais parâmetros laboratoriais, como, por exemplo, fosfatase alcalina, hemoglobina e hematócrito, creatinina, nós não temos essas alterações tão perceptíveis quanto nós teríamos em função dos lipídios. Na verdade, hematócrito e hemoglobina e creatinina acabam até sendo comparados aos lipídios. Nós não temos alterações séricas de lipídios tão precocemente e nem de forma tão importante quanto esses outros parâmetros, tá? Apenas corrigindo. Então, vários fatores vão contribuir para essas diferenças de resposta entre os nossos pacientes. Por exemplo, massa óssea, massa muscular, número de miócitos, que vai também ter relação com esse transporte, né? Todo sanguíneo, presença ou não de menstruação. Aí a gente entra com o efeito eritropoético da testosterona, a gente entra com a questão do óxido nítrico também do estrogênio, na questão da vasodilatação do estrogênio, na questão que envolve pressão arterial do estrogênio. Então, cada indivíduo, cada atleta, cada indivíduo transexual
vai apresentar um nível de características diferente. Na verdade, é assim que se faz o campeão, né? Por essas diferenças, muitas vezes polimórficas, diferenças genéticas, que não são avaliadas dentro destes parâmetros laboratoriais ainda, né? Por outro lado, a gente também tenta observar a ausência de menstruação, mas só para lembrá-los e para reforçá-los aqui, que hematócrito, hemoglobina e creatinina, dentro da clínica trans, já são parâmetros que já temos mais referências, mas o que realmente nós queremos com as questões lipídicas, nós ainda temos muitas dúvidas, porque nós não vamos sempre observar essas alterações negativas nos primeiros momentos do tratamento, nos primeiros anos do tratamento. A gente observa, sim, dislipidemias muito crônicas, mas depois, com o tempo, o médico consegue acabar monitorando, introduzindo medicamentos e, consequentemente, controlando os níveis lipídicos desse paciente. Então, aqui só para mostrar para vocês, creatinina, hemoglobina, hematócritos já seriam valores mais preocupantes, e para a gente realmente ir para os momentos finais, as questões lipídicas acabam sendo, sim, importantes em função principalmente do tipo de testosterona que nós estamos usando. Então, lembrando, testosterona é testosterona. Se ela é administrada pela via oral, se ela é administrada pela via intramuscular, se ela é administrada pela via tópica, se ela é administrada pela via intranasal, ela é testosterona. O que vai variar, na verdade, é que a depender do tipo de testosterona, deixa eu passar aqui, ó, por exemplo, eu estou com um cipionato de testosterona e o enantato de testosterona. Um sal de testosterona que tem 8 carbonos na cadeia lateral e outro sal de testosterona que tem 9 carbonos na cadeia lateral. Ou vamos pegar aqui um decanoato de testosterona que tem 11 carbonos na cadeia lateral. O que isso significa? Isso significa que quanto maior o comprimento da cadeia do éster, menos testosterona nós temos. Se nós temos menos testosterona, nós teremos menos ação androgênica, menos ação colateral, e se nós temos menos testosterona nessa composição farmacológica, nós teremos menos o quê? Estrogenização, aromatização, menos formação de estrogênio. E, consequentemente, tudo aquilo que você busca da virilização, ou, no caso, se fosse o contrário aqui, não é para você pensar que uma mulher, um homem trans que quer se transformar numa mulher, vai usar testosterona, é o contrário, né? Mas só para você perceber que quanto maior a cadeia lateral, menos texto base nós temos. Se menos texto base nós temos, menos efeitos terapêuticos, menos efeitos colaterais nós encontraríamos. Assim seria uma analogia também para as questões que envolvem os derivados de estradiol. Aqui nós já falamos sobre a questão do tempo de meia-vida, né, para vocês entenderem. Quando um paciente está usando um propionato de testosterona, essa droga tem um tempo de meia-vida de 2 dias, 1 dia e meio. Então, a gente vai observar perfis plasmáticos com picos maiores entre o primeiro e o segundo dia, e ali o tempo de meia-vida já acaba trazendo, na verdade, uma dificuldade da adesão ao tratamento, porque o paciente vai ter que fazer o quê? Aplicação dia sim, dia não. No caso do atleta, ele pode fazer quase todos os dias a aplicação de um propionato. Então, acaba sendo uma formulação que, para a clínica trans ou para a clínica de reposição hormonal, não é muito interessante, porque os esquemas posológicos, eles acabam por ser muito curtos, e o paciente não vai querer fazer aplicação no seu músculo todos os dias ou em 2 dias. E aí nós fizemos o quê? Nós ampliamos as cadeias laterais dessa testosterona para que elas pudessem ser administradas num intervalo de tempo maior e, consequentemente, trazer mais constância no perfil plasmático e aumento da adesão também ao tratamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico que mostra para você a comparação da farmacocinética do propionato, né, com homens hipogonádicos, que temos aí uma aplicação de 2 em 2 dias, com, por exemplo, o enantato de testosterona, que você pode ter uma aplicação a cada 10 dias, tá? Aqui a mesma comparação do enantato de testosterona com as outras doses e apresentações. E aí, no caso, realmente, dos distúrbios lipêmicos, que
são realmente monitorados por estes indivíduos, né? Nestes indivíduos, o que a ciência traz para a gente em função das alterações lipídicas? Que a terapia da base de testosterona por mais de 2 anos em homens trans, que está sendo feita por um acompanhamento médico, o que eu quero dizer? Está tudo dentro do que se preconiza, né? Então, o grau, o nível de segurança, ele acaba por ser maior. Então, nesses 2 primeiros anos de tratamento hormonal, o que nós imaginamos? O que nós esperamos encontrar? Aumento dos níveis de triglicerídeos, então a gente encontra uma faixa. Gente, isso daqui é revisão sistemática. Lembrando que nós não temos muitos estudos científicos que compilem esses dados para a gente, mas o que se traz é aumento dos níveis de triglicerídeos, aumento dos níveis de LDL e diminuição dos níveis de HDL, tá? As relações que fazem a fisiopatologia não estão bem esclarecidas ainda, mas nós temos alterações da expressão gênica de apolipoproteínas, nós temos a indução de enzimas hepáticas que acabam por corroborar com a deficiência desse perfil lipídico, né? Mas também, se você for procurar em outros artigos científicos que seriam não contraditórios, mas contrapostos, nós encontraríamos níveis de níveis de LDL e de triglicerídeos normais, mais níveis de HDL diminuídos, tá? No tratamento das mulheres trans, nós temos uma tendência à diminuição da pressão arterial e o aumento do HDL, que francamente pode se relacionar com o aumento de LDL e desequilíbrios de triglicerídeos. Então, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a clínica trans feminina, ela é mais segura do que a clínica trans masculina, mas mesmo assim, o homem que está fazendo transexualidade, ele acaba sendo monitorado nos níveis estrogênicos, principalmente no que diz respeito aos tromboembolismos, né? As questões tromboembólicas que vocês já viram na sala de aula anterior, né? Então, em homens trans, a prática padrão até o momento é sempre se medir esse painel de lipídios em jejum e fazer também junto os testes de função renal e de função hepática para a gente ver a severidade dessas interrelações, tá? Então, na verdade, o painel metabólico é muito abrangente, bem como todo o hemograma desse paciente, né? E alguns trabalhos, eu preciso ser honesta com vocês, não apresentam hiperlipidemia no que diz respeito às alterações de LDL, mas trazem alterações de HDL e que acabam por ser controladas em função do quê? Isso é que eu preciso que vocês gravem. Quando o indivíduo trans está fazendo a introdução da testosterona, está fazendo a testosterona administrada de forma vitalícia, ele quer jogar a testosterona para os níveis que nós encontramos em homens, níveis saudáveis, que varia na faixa de 1.000, 1.100. Agora, quando nós estamos falando de atletas, nós vamos passar estes níveis superiores, duplicar, triplicar. Então, tudo aquilo que tem sido falado de que não encontramos trigliceridemia ou não encontramos hiperlipidemia no que diz respeito à LDL, encontramos sim. No atleta é muito comum de se encontrar porque os níveis estão sempre muito, muito mais do que suprafisiológicos. No caso da clínica trans, ele acaba sendo um pouco mais seguro. Então, talvez a gente pudesse até inverter o título da nossa palestra por mostrar que a clínica trans ainda ela parece ser mais segura na individualização da questão dos níveis de lipídios do que a própria hormonização dos atletas de fisiculturismo ou de powerlifting. Tá? Então, eu sei que o tempo ele é muito escasso, né, para a gente poder pormenorizar tudo o que é preciso ser falado, mas eu tenho um convite para fazer a vocês no dia 22 de agosto. Eu estou ofertando um curso que vai falar de uma maneira um pouco mais detalhada, principalmente da questão da testosterona no contexto estético esportivo. E aí, se você precisar de informações, eu posso deixar com a Ana e com o Frederico aqui também. Tá? Então, a terapia de transição hormonal, ou de transição sexual, na verdade, é uma transição hormonal porque você sai de nível X de testosterona e passa para X dividido por 2, X dividido por 3, ou, na verdade, X igual a 0 em alguns casos, né? Ou você passa por duplicar os níveis de estrogênio. Então, X vezes 2, estrogênio vezes 3, 4, 5, só que sempre lembrando que a testosterona acompanharia, então, a aromatização desse estrogênio. Então, os desafios ainda, eles são muito intensos. Nós temos
entendido que, a partir do momento que celebridades, artistas têm falado sobre o seu dia a dia, têm mostrado na mídia como tem sido feita a sua transição hormonal, e, na verdade, a sociedade tem aceito, né, um pouco mais essas informações, a comunidade médica acaba por atender um pouco mais dessas expectativas. Nós temos ainda muitos desafios no que diz respeito a essas contextualizações no que diz respeito à saúde metabólica, né? Então, resumindo o que a gente falou até aqui, as questões lipêmicas na transição sexual, quando se diz respeito à testosterona, elas acabam ser mais agravantes e temos que observar principalmente as questões genéticas que vão poder trazer para esse indivíduo um perfil um pouco mais preocupante. Mas, em geral, hoje a gente consegue controlar os níveis, sim, de HDL, de LDL e de triglicerídeos, principalmente no que diz respeito à dieta e até mesmo na utilização de fármacos. Isso é para trans. Agora, quando se fala de atleta, e infelizmente HDL acaba por ser um nível marginalizado, né? Os atletas muitas das vezes não se preocupam em melhorar os seus níveis de HDL, os níveis de LDL acabam por estar aumentados e os triglicerídeos também, tá? Então, de novo, mostrando que a clínica trans, ela acaba por ser mais segura neste contexto todo. Vou deixar aqui o meu contato para vocês, minhas redes sociais. Com certeza, dúvidas vão ficar. A gente não consegue, no mesmo período de tempo, atender a todo mundo em função do horário, mas eu sou uma pessoa muito acessível e tenho interesse na tua dúvida, porque ela faz com que eu estude um pouco mais, e faz com que eu busque a resposta, porque muitas vezes a gente ainda não sabe. E o que é importante é sempre colocarmos a ciência à frente disso tudo. Então, quero agradecer o convite, dizer para vocês que não é fácil fazer apresentação de maneira virtual. Eu sou uma pessoa bem colérica no que diz respeito à apresentação e fala, a gente tem que estar se contendo aqui, mas eu agradeço por estar em contato com vocês, estar participando dessa edição, dessa primeira edição virtual, e que a gente possa se ver logo, né? Para poder, então, tirar essas dúvidas com maior período de tempo. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, doutora Tatiane. Obrigada mesmo, mais uma vez. Deixa eu ver aqui se no chat tem algumas perguntas. Eu acho que o Cláudio fez uma pergunta. Isso. Querida. Posso ler direto, Ana, então? Por favor, fica à vontade. Fica mais tranquilo, né? Doutor Cláudio, deixa eu passar aqui um pouco para frente. Eu acho que ele fala assim, que hoje é muito comum a reposição hormonal, sendo em homem ou mulheres. Os exames laboratoriais fogem completamente dos valores de referência, incluindo aumento de colesterol total e diminuição do HDL colesterol, juntamente com TSH normal e hormônios tiroidianos alterados em função da TBG. Como na análises clínicas, podemos correlacionar esses valores? E ele pergunta se há evidências de placas de ateroma e hipotireoidismo subclínico juntamente com uma policitemia. Bom, vamos começar de trás para frente, né, doutor Cláudio? A policitemia também já é uma contextualização muito mais comum, tanto na prática trans, quanto na prática esportiva e estética. Então, a gente já faz relações, sim, de policitemia, e também nós comentamos no último congresso, né, que estivemos juntos, na questão das sangrias, que são feitas em função, principalmente, desses números de hemácias e do hematócrito. Então, algumas sociedades trazem ali o hematócrito entre 50 e 52, para que a gente possa já estar trazendo uma preocupação, digamos assim, maior com este perfil, né? Em função dos níveis dos hormônios tiroidianos, não há uma correlação que possa estar sendo feita. Ainda a gente tem bastante dúvidas em função, mas a gente sabe, né, que aumentando os níveis de hormônio tiroidiano, a gente, por conseguinte, também acaba por aumentar
esses níveis lipêmicos e aumentar esses níveis lipêmicos, né? Em relação a colesterol total e HDL, aquilo que eu falei, nós não temos uma correlação que una as três bases, né? Você vai encontrar na literatura alguns protocolos que mostram alterações de LDL, aumento de LDL e diminuição de LDL, e colesterol permanecido como o mesmo. Em alguns protocolos, a depender, né, a gente fala da mão do médico, a gente vai ter ali aumento diminuição, do HDL de novo e normalização dos níveis de LDL. Então, por que isso é tão difícil de ser realmente contextualizado, que foi o início da minha fala? Os protocolos de hormonização, eles são muito diferentes entre si. E até mesmo entre os atletas, categorias muito distintas, peso corporal muito distinto. A gente passa por um trabalho muito, muito árduo, que é a utilização de hormônios do mercado paralelo. Nem todo mundo vai comprar o medicamento na farmácia, vai fazer a compra do medicamento pela internet, então a gente não sabe qual é o sal de testosterona que a gente vai estar trabalhando, a gente não vai saber qual foi a posologia que esse paciente fez ou que esse atleta fez, que na verdade muitas vezes ele não sabe. Então, correlacionar esses dados hoje se torna um desafio, principalmente porque as coletas dessas informações, eu não digo coletas das próprias amostras sanguíneas, né? Mas aonde esses indivíduos foram concentrados acaba sendo muito divergente. Então, é difícil essa correlação, mas a policitemia ela já está muito mais avançada em termos de correlação do que o próprio TSH, no que diz cipionato e enantato, e as frações de colesterol e de HDL. Doutora, acho que... Desculpa, Ana Paula. Tem o Raul também fez uma pergunta para a senhora. Ah, sim. Está logo antes do Cláudio aí. Oi, Raul. O Raul fala assim: esse é um assunto novo para mim e tenho dúvidas. Antes de recorrerem à terapia hormonal, há algum tratamento de comportamento como fazem para os outros transtornos dismórficos corporais? Vou responder já essa primeira parte. Sim. Em algumas, eu posso até te mandar, Raul, algumas revisões que trabalham mais com comportamento. Uma das... digamos, um dos passos iniciais que o médico vai precisar estar fazendo com este indivíduo seriam as análises comportamentais. Então, eles sempre indicam que esses indivíduos convivam com outros indivíduos trans, conheçam desse mundo, dessa individualidade, principalmente terapêutica, mas comportamental. Então, é necessário, sim, que se faça esse pré-acompanhamento, na verdade, psicológico, para que a terapia seja introduzida, terapia farmacológica. Ele fala aqui na Faculdade de Medicina, onde ele estudou, que o aumento de testosterona em mulheres, exatamente, aumentam os riscos metabólicos e os riscos cardiovasculares e os riscos de diversos cânceres, principalmente o de endométrio. Olha só, parece que eu estudei antes isso, né? Parece não, é de verdade. Eu te mostro a revisão, Raul. A questão de cânceres de endométrio, a gente não acompanha essa relação, porque na verdade a testosterona lá no endométrio ela faz atrofia. Então, na verdade, ela poderia, vamos colocar aspas aí, tá? Melhorar os quadros de cânceres endometriais comparados a outros tipos de cânceres, tá? Mas os riscos cardiovasculares, metabólicos, como diabetes, tudo isso a gente acaba encontrando sim, tá? E aí a terceira, que na verdade não seria a segunda, a terceira pergunta, caso esses riscos se concretizem no nosso paciente, não poderiam responsabilizar-nos futuramente por iatrogenia? Sim. E essas revisões eu posso te mostrar que já temos algumas discussões a respeito disso, né? Eu gosto sempre de falar que o atleta, às vezes, ele fica muito mais no mundo do preconceito, porque ele acaba por fazer as escolhas próprias, mas a clínica da transexualidade, que faz doses muitas vezes mais altas do que o tratamento estético e esportivo, deveria receber um pouco mais dessa atenção, sim. Concordo com você. Na verdade, a medicina, ela encontra ali um CID específico para esse dismorfismo, então acaba se tendo uma indicação médica para tratar, e por isso que as questões éticas acabam sendo amenizadas. Mas foram questões, Ana, muito bem colocadas e muito contextualizadas na fala. Eu agradeço por terem
as feito aqui. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que a gente já pode encerrar, né, Ana? Sim, eu acho, eu só preciso dar um oi aqui para algumas pessoas. Rafael Xavier, vou te acompanhar na aula. Eu tive pessoas que vieram do próprio Jeep Lab, não são meus alunos, nem seguidores, que vieram. Então, vou te ouvir hoje pela primeira vez. Então, eu agradeço por essa troca aí de informação e de carinho, na verdade, que alguém parar um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Mais uma vez, obrigada, doutora. Eu que agradeço. Acabou? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Acho que não. Fred, se você quiser encerrar, então, eu agradeço. Tá ok, então. Então, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente a doutora Tatiane, que veio aí abrilhantar o nosso evento com a palestra bem atual e que muitas vezes passa despercebido na interpretação dos exames laboratoriais. Então, é de grande valia e complementada aí pelas perguntas do Cláudio e do Raul, que abriram bem o leque aí das informações para a gente poder acompanhar mais de perto esse tipo de paciente que, quer queira ou não, está sendo um pouco de novidade nos laboratórios, né? Verdade. Então, muito obrigado e espero encontrá-los na nossa próxima palestra. Um abraço a todos. Obrigada, Frederico e Ana. Um abraço para todo mundo. Abraço, doutora. Até mais. Obrigada a todos. Até mais. Até.